se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lobisomem. No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, onde a luz do sol mal conseguia penetrar o dossel espesso das árvores, havia uma vila que vivia sob a sombra de um segredo terrível. Era uma comunidade pequena, composta por pessoas simples, cujas rotinas eram ditadas pela superstição e pelo medo. As histórias que contavam ao redor das fogueiras à noite sempre giravam em torno de algo que rondava as margens da floresta. Algo com olhos brilhantes como brasas e garras afiadas como lâminas. A vila era chamada de Vale Sombrio, e seus habitantes carregavam nos ombros o peso de uma maldição ancestral. Contavam que, muitos séculos antes, um homem fizera um pacto com forças que não deveriam ser perturbadas. Em troca de poder e riqueza, ele entregou sua alma, e a de seus descendentes, para serem caçados pela besta que ele próprio ajudara a criar. Os moradores sabiam que, em cada geração, um deles seria escolhido para abrigar a criatura dentro de si. E quando a lua cheia surgisse no céu, o monstro despertaria. Ninguém falava sobre isso abertamente, mas todos sabiam quem era o próximo. O jovem Elias, filho do ferreiro, era o escolhido desta vez. Desde criança, ele sentia uma estranha conexão com a floresta, como se algo lá dentro o chamasse. À medida que crescia, seus pesadelos ficavam mais vívidos, e suas mãos começaram a desenvolver cicatrizes inexplicáveis. Seus olhos, outrora castanhos, agora tinham um brilho amarelado que ninguém ousava comentar em voz alta. Elias tentava ignorar os sinais, mas eles estavam por toda parte. As portas se fechavam quando ele passava pelas casas. As crianças paravam de brincar e o encaravam com um misto de medo e fascínio. Até mesmo sua própria mãe evitava tocá-lo, como se temesse que o monstro dentro dele pudesse se manifestar a qualquer momento. Ele sabia que não havia escapatória. Quando a próxima lua cheia chegasse, ele seria consumido. Naquela noite, enquanto caminhava pelos limites da floresta, Elias ouviu um sussurro vindo das árvores. Era uma voz rouca, quase inumana, que parecia ecoar diretamente em sua mente. Você sabe o que está por vir, disse a voz. Não há como fugir. Aceite seu destino. Elias caiu de joelhos, apertando as mãos contra os ouvidos, mas o som continuava, implacável. A floresta parecia viva, suas raízes se retorcendo como serpentes, seus galhos estalando como ossos secos. Os dias que se seguiram foram um tormento. Elias começou a sentir mudanças em seu corpo. Sua pele coçava incessantemente, como se estivesse sendo invadida por 1000 insetos. Seus dentes afiaram-se, e ele acordava todas as manhãs com sangue em suas unhas. A lua cheia estava próxima, e ele sabia que a transformação seria completa. Desesperado, ele procurou o velho eremita que vivia nas montanhas, famoso por conhecer segredos antigos. O eremita o recebeu com um olhar cansado, como se já soubesse o motivo da visita. Não há cura para o que você carrega, disse ele. Mas há uma maneira de controlar a besta, de mantê-la presa dentro de você até o fim dos seus dias. Para isso, você deve enfrentar sua verdadeira natureza. Ele entregou a Elias um colar feito de ossos e ervas secas, dizendo: isso vai proteger você, por um tempo. Mas lembre-se, a besta é parte de quem você é, ignorá-la só a tornará mais forte. Na noite da lua cheia, Elias trancou-se em sua cabana, segurando o colar com força. O rugido da besta ecoava dentro de sua mente, e ele podia sentir suas veias queimando como fogo líquido. Lá fora, a floresta parecia estar viva, seus galhos batendo contra as janelas como garras gigantes. Elias gritou, lutando contra a transformação, mas sabia que, no fundo, a batalha estava apenas começando. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria superficial. Elias usava o colar constantemente, e a besta parecia adormecida. No entanto, ele sabia que aquilo era apenas uma ilusão de controle. A floresta ainda o chamava, e ele sentia que o colar estava perdendo seu poder. Cada vez que ele fechava os olhos, via o rosto da besta refletido no escuro. Ela sorria, como se soubesse que era apenas uma questão de tempo. Os moradores do Vale Sombrio começaram a notar algo diferente em Elias. Ele parecia mais calmo, mas também mais distante, como se estivesse escondendo algo.
Alguns suspeitavam que ele havia encontrado uma maneira de enganar o destino, mas outros temiam que a besta estivesse apenas esperando o momento certo para atacar. O medo voltou a pairar sobre a vila, mais intenso do que nunca. Uma noite, enquanto patrulhava as fronteiras da floresta, Elias encontrou um grupo de caçadores vindos de outra vila. Eles estavam armados até os dentes e pareciam determinados a encontrar algo. Quando perguntou o que procuravam, eles responderam com um sorriso cruel: ouvi dizer que há um lobisomem aqui. Viemos para matá-lo. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que, se eles descobrissem a verdade, não haveria misericórdia. Nos dias que se seguiram, Elias tentou alertar os moradores sobre os caçadores, mas ninguém quis ouvi-lo. Eles estavam ocupados demais tentando proteger a si mesmos. A tensão na vila aumentava a cada noite, e Elias percebeu que estava sozinho. Ele sabia que teria que enfrentar os caçadores por conta própria, mas também sabia que, se a besta despertasse durante o confronto, todos estariam condenados. Na noite em que a lua cheia voltou a brilhar no céu, Elias decidiu enfrentar seu destino. Ele deixou o colar em sua mesa, sabendo que não poderia mais depender dele. A floresta o chamava, e ele sabia que era hora de encarar a verdadeira natureza da besta. Ao entrar nas sombras das árvores, ele sentiu a transformação começar. Desta vez, ele não lutou contra ela. Ao amanhecer, os moradores do Vale Sombrio encontraram os corpos dos caçadores espalhados pela floresta. Suas armas estavam quebradas, e seus rostos congelados em expressões de puro terror. Não havia sinal de Elias. Algumas pessoas juraram ter ouvido um uivo distante ecoando pelas montanhas, mas ninguém se atreveu a investigar. Dizem que, nas noites de lua cheia, um par de olhos brilhantes pode ser visto nas profundezas da floresta. Alguns acreditam que é Elias, lutando para manter o controle sobre a besta. Outros dizem que ele sucumbiu completamente, transformando-se no monstro que sempre temeu ser. Seja qual for a verdade, o Vale Sombrio continua a viver sob a sombra de sua maldição. A história de Elias tornou-se uma lenda, contada às crianças para mantê-las longe da floresta. Mas, para aqueles que conhecem a verdade, a história é muito mais sombria. É uma lembrança de que, às vezes, o maior monstro não é aquele que nos caça, mas aquele que vive dentro de nós. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode